Oi, Isa. Oi, prof. Quando vocês quiserem começar, me avisem. Sim, senhora. Vamos ver. Acho que vamos dar mais uns 3 minutinhos. Aí a gente pode começar. Então tá. Oi, pai. Oi, mãe. Hoje o pai e a mãe vão finalmente descobrir o que a filha deles diz que faz. E eles vão ver se realmente é verdade. Diz que faz. Se o que ela diz que faz, ela faz mesmo. Ela só conta a história que ela vai trabalhar. Obrigada, Júlia. A minha companheira, a Isa sabe, né? A minha companheira de aula agora não está aqui porque ela está tendo aula. Senão ela estaria aqui também, porque em todas as aulas ela vem dizer oi para os alunos da mamãe. Então ela vem, ela conversa, ela conta um pouco de história, aí depois ela vai. Mas ela vem contar. Não, eu tô muito preocupada, a hora que ela voltar para a aula, eu vou ter que dar uma conversada com a professora antes. Porque se ela quiser brincar com os amiguinhos dela, do que ela fica brincando aqui em casa com as Barbie, que ela brinca de fazer necrópsia, ela brinca de pegar líquido alantoide e misturar com as hemácias. Meu Aí, Deus, aí eu tô começando a ficar assim um pouco preocupada. Vai que ela vai chegar na aula primeira semana. Vamos brincar, Isa? Vamos, do quê? Vamos fazer necrópsia. Vai ser. Vou ter que ir lá conversar com a prof antes, porque senão vai ser complicado. Mas ela já disse, Lara, que ela também quer ser veterinária, mas ela quer ser veterinária, médica, modelo e cantora. Eu estou incentivando, né, que ela vá para o lado da médica, da modelo, mas eu acho que vai ser veterinária, porque do jeito que gosta de um bicho desse tamanho, então já começa de criança, né? É, né, Gabi? Bem assim. prof, eu acho que então a gente pode começar? O que você acha? Podemos. Uhum, podemos sim. Então tá. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter uma palestra com a professora Cláudia Pies Bife. Ela é uma professora colaboradora, né, da disciplina de doença das aves do CAV UDESC. E ela tem experiência na área de industrial, com ênfase de incubação de perus e frangos e postura comercial. Ela tem a graduação em medicina veterinária pelo CAV-UDESC e também mestrado e doutorado pelo UDESC. Então, prof, a hora que você quiser começar tua palestra, pode ficar à vontade. E eu acho que depois a gente vai para as perguntas, então. Tá. De toda a sua apresentação. Tá, então deixamos as perguntas para o final, então? Eu acho que sim. Acho que fica melhor, eu acredito. Da forma... Bem à vontade. Sejam todos bem-vindos também, pessoal. Da forma que vocês acharem melhor, né? Se quiserem deixar as perguntas para o final, também, por mim, é indiferente. Como vocês costumam fazer, né? Então, fica a critério de vocês. Primeiramente, boa noite, né? Eu gostaria de agradecer o convite, né, do grupo de produção. Obrigada aí pelo convite, por poder estar presente hoje aí com vocês, né, e conversando um pouquinho a respeito da avicultura, né, que é uma área
que quem já foi meu aluno, quem já trabalha comigo sabe que o quanto eu friso que é uma área interessante, né? O quanto é uma área apaixonante, que não tem como não se apaixonar, né, pela área da avicultura, porque é uma área extremamente dinâmica, né? Nós temos aí, nossa, muitas fases, né, de produção, de sistemas de criação, e além disso, ela é uma área que é muito dinâmica, né, nós sempre temos novas tecnologias, o surgimento, né, de novas tecnologias, de novas vacinas, sempre eles acabam surgindo, assim, primeiramente na avicultura. Ela é uma área, assim, extremamente interessante, né, e que nos mostra aí o quanto essa área também ela é importante, né, dentro do cenário econômico brasileiro. Tanto pensando na questão de produção de carne, né, porque geralmente quando nós pensamos em avicultura, nós pensamos na produção de carne, mas a avicultura também é uma área extremamente importante na questão da produção de ovos, né. Nós temos uma produtividade de ovos bastante significativa, praticamente tudo que nós produzimos fica no mercado interno, né, somente aí menos de 1% da produção de ovos ela é exportada, então mostra, né, o quanto aí a postura ela tem uma importância, né, para o país. Eu vou colocar então a minha apresentação aqui, e aí nós vamos conversando aí em cima dela. Ela apareceu para vocês? Apareceu sim, prof, tudo certo. Então tá. Então, quando a gente fala, né, nessa questão de produção de ovos, a gente já comentou, né, da importância que a postura comercial ela tem para o Brasil, né, e nós sabemos que dentro dessa questão da postura comercial, nós temos diferentes sistemas de produção, né, sistemas que vêm ganhando mais espaço, que vêm surgindo, assim, nos últimos tempos. Até pouco tempo, o que se falava muito era só a respeito da postura em aves de gaiola, e hoje não, né? Hoje o cenário ele já vem mudando e nós estamos observando outros sistemas de criação e aprendendo, né, com esses outros sistemas de criação. Porque como eles são sistemas muito novos ainda dentro do Brasil, nós temos poucos dados, poucas informações, técnicas referentes a esse sistema de criação, né? Mesmo com relação à questão das linhagens, quando nós trabalhamos as linhagens que são utilizadas na postura, até o próprio manual da linhagem, as informações que ele traz a respeito de produtividade, né, a respeito de consumo, de manejo, eles trazem tudo ainda voltado para postura em gaiolas. Já se vem, né, eles vêm trabalhando nessa questão de fazer uma padronização um pouquinho diferenciada para as aves que não são criadas em gaiolas, porque nós não temos muito como comparar dados. Prof, deu uma travada, acredito. Eu acho que tenha caído. Não sei se foi só aqui, mas o pessoal falou no chat também.
Voltei. Tinha que ter caído a minha internet e deve ter caído bem no começo, né? Sim, caiu bem no comecinho. Então tá. Então eu vou começar do começo de novo. Beleza, prof, bem tranquilo. Então tá, deixa eu colocar para apresentar de novo. Agora, como eu não lembro o que eu falei, pode ser que eu vou repetir tudo de novo, tá? Mas o que eu estava comentando, né, era justamente a respeito da importância, né, que a postura ela acaba tendo dentro do cenário econômico nacional, né? Nós temos uma produtividade de ovos que é bastante significativa, né? Sendo que praticamente 100% do que é produzido acaba sendo consumido pelo mercado interno. A gente tem aí basicamente menos de 1%, né, de ovos que são exportados. Então nós temos um consumo muito alto. E esse consumo ele aumentou, né, nos últimos anos, porque o ovo, né, ele deixou de ser o grande vilão da história e ele passou a ser um mocinho, né? Hoje a gente sabe aí dos benefícios que o consumo de ovos ele traz, né, para a nossa saúde. Ele é uma proteína extremamente barata, né, quando a gente for comparar com as outras proteínas. Então, ele acaba sendo um produto que ele consegue chegar à mesa de basicamente todos os consumidores, né? Porque ele é um produto mais barato. E esse consumo a gente conseguiu observar nos últimos anos, né? Então, nos últimos 10 anos, nós tínhamos um consumo de ovos que girava em torno aí de 148 unidades por pessoa lá em 2010, e em 2019, esse nosso consumo, ele já passou a 230 unidades por pessoa, né? Então, nós temos aí um consumo per capita bastante significativo, né? 230 unidades, isso acaba, né, sendo um indicador bastante interessante aí. E aí, quando nós pensamos, né, nossa, temos essa disponibilidade de proteína, que é uma proteína barata, que nós podemos consumir, né, que está disponível, aí nós pensamos, mas qual tipo de ovo eu vou consumir? Será que eu vou optar por consumir o ovo que tem a casca branca? Ou será que eu vou optar por consumir um ovo que tem uma casca marrom? Qual desses dois ovos é melhor? Né? Qual tem uma característica nutricional melhor? Na verdade, né, nutricionalmente, os dois ovos, eles têm a mesma característica nutricional. Nenhum dos dois ovos é melhor do que o outro, né? Nutricionalmente, eles têm as mesmas características. O que acaba acontecendo é que, por uma questão meio que cultural, as pessoas elas acabam associando que o ovo que tem a casca marrom, ele é nutricionalmente mais saudável do que o ovo de casca branca. Só que, na verdade, isso não ocorre, né? Os dois ovos, eles têm a mesma característica nutricional. Mas aí, de repente, vocês pensam também, né? Mas se eles têm a mesma característica nutricional, por que que o ovo de casca branca, ele é mais barato que o ovo de casca marrom? Né? A gente já tem aquela ideia de que o ovo marrom é melhor, então ele é melhor, e aí por isso ele custa mais caro. Né? E, infelizmente, né, lá no inconsciente, a gente acaba fazendo essa associação. Mas, na verdade, o que acaba fazendo com que exista essa diferença na questão do preço do ovo, de esse casca branca, ele ser um pouco mais barato do que o ovo de casca marrom, ele está relacionado à questão de disponibilidade no mercado. Hoje, né, nós temos aí mais ou menos 75% da produção sendo oriundo de galinhas, né, que produzem esses ovos de casca branca. E mais ou menos em torno, então, de uns 25% da produção são
provenientes de galinha de casca marrom, né, das galinhas vermelhas, das galinhas que produzem o ovo com essa casca mais amarronzada. Mas por que, né, que se tem uma produção tão maior de ovo de casca branca, sabendo que as pessoas elas acabam tendo uma predileção pelo ovo de casca marrom, né? Por que não se produz então mais ovo de casca marrom? O que acaba contando um pouco aqui é justamente a questão do custo de produção. Porque o que acaba acontecendo, né? O que acaba barateando o ovo de casca branca, né? Além dessa questão de se ter uma disponibilidade maior no mercado. Ele tem essa disponibilidade por quê? Porque a galinha de linhagem, né, de cor branca, ela é uma galinha leve. Se ela é uma ave leve, ela tem um consumo menor de ração. Consumindo menos, né, o seu custo de produção, ele acaba sendo menor. Diferente do que acontece na galinha vermelha. As galinhas vermelhas, elas são aves semi-pesadas. Isso faz com que elas tenham um consumo de ração maior. Esse consumo sendo maior, claro, impacta no preço do ovo. E aí nós temos, né, uma ave que tem um consumo maior, aumentando a questão do preço, né, desse ovo no mercado, e por isso, né, por ela ter esse consumo maior, ela acaba sendo menos alojada do que a galinha branca, né? Então, esses são os principais fatores que acabam interferindo, né, nessa questão de o porquê que o ovo branco ele é mais barato. Ele não é mais barato porque ele é inferior nutricionalmente. Não, né? Ele é mais barato porque nós temos uma disponibilidade muito maior nesse produto, né? Porque as aves que produzem o ovo branco, elas têm um consumo menor de ração. Então, consequentemente, né, isso impacta muito nos indicadores produtivos, né? E aí essas aves elas acabam então sendo alojadas com uma maior intensidade do que as aves vermelhas, né? De todo esse volume, então, que é produzido pelo Brasil, né, eu falei para vocês que nós temos uma produtividade considerável, são mais ou menos 49 bilhões de unidades que foram produzidas lá no ano de 2009. Então, se nós formos pensar, né, desses 49 bilhões aqui, em torno de 75% desses ovos são provenientes de galinhas brancas. Né? Então, nós temos, sim, uma disponibilidade, né, uma oferta muito grande no mercado desse tipo de ovo, né, que a gente já comentou, né, vocês com certeza já ouviram, né, anteriormente, que não há nenhuma diferença nutricional entre esses dois tipos de ovos. Desses, então, 49 bilhões, né, de unidades que são disponíveis aí no mercado, praticamente 95% dessa disponibilidade, ela é proveniente de galinhas que são alojadas em gaiolas convencionais. Nós temos praticamente, né, toda a nossa produção de ovos ainda voltada para postura em gaiolas. Então, praticamente 95% é originado de gaiolas. Em torno aí de mais ou menos uns 0,5% desses 49 bilhões de ovos, eles provêm do sistema orgânico. 2,1% eles provêm do sistema caipira e free range, e mais ou menos 3% provém do sistema cage free, né? Então, nós temos aí um número ainda muito menor, em torno de 0,1%, que provém de gaiolas enriquecidas. Né? Então, isso é um volume muito pequeno, né, de pessoas, né, de produtores que trabalham com enriquecimento de gaiola. O que nós mais temos realmente é a produção em gaiolas convencionais, né, não em gaiolas enriquecidas, porque, claro, o enriquecimento da gaiola, ele também é um ponto que acaba aumentando o custo de produção, né, porque você precisa de uma disponibilidade, de um espaço maior, né, para alojamento dessas aves.
Então, ele acaba não ficando disponível, né? Não sendo, assim, uma opção para os produtores que trabalham com gaiolas fazer o enriquecimento. Nós vemos, né, que existe aí uma disponibilidade muito grande de diferentes sistemas. Geralmente, nós pensamos, né, como produção de ovos, aves em gaiolas, né? Geralmente é isso que nós pensamos. Mas a gente já vem observando que existe uma mudança, né, nessa questão de diferentes tipos de produção, né? Isso já vem há algum tempo sendo inserido, né, no nosso dia a dia, e a gente já vem observando, então, que existe essa possibilidade de outros sistemas esses que levam, né, em consideração principalmente as questões de bem-estar animal, onde essas aves, elas acabam, né, sendo alojadas e permanecendo praticamente todo o seu período de vida de forma livre, né? Por mais que praticamente 95% da nossa produção de ovos, ela ainda aconteça em gaiolas, nós temos aí uma disponibilidade de outros sistemas que estão surgindo, né, no país, onde nós vamos observar que essas aves, elas vão conseguir expressar de uma forma melhor, né, o seu comportamento natural, que são os sistemas caipira ou free range, né, o sistema orgânico e o sistema cage free. E aí a gente olha, né, e pensa, meu Deus, eu achava que era tudo a mesma coisa, né? Para mim, galinha livre, a caipira, o cage free, o orgânico era praticamente a mesma coisa, né? Então, por mais que a gente venha observando isso, né, de nós estarmos partindo para um outro sistema de criação, ainda acaba tendo muita dúvida, né, na cabeça do consumidor do que é esse sistema, né? Então ele vai lá e ele compra um ovo e ele vê que está escrito lá no rótulo, esse ovo é oriundo de galinhas, né, cage free. E aí ele pensa, né, o que é cage free? Ou o que é free range, né? E isso é uma coisa assim que a gente precisa começar a mostrar de uma forma melhor para o consumidor, a informar melhor o consumidor de que existem diferenças nesses sistemas, né? Não é tudo a mesma coisa. Não é porque a galinha é criada livre, que ela não está em gaiola, que ela é caipira, né? Não é porque a galinha é caipira que ela é orgânica. Então, nós precisamos, né, começar a trabalhar esses diferentes sistemas de produção para mostrar isso para o consumidor também. Porque hoje, né, o que a gente tem, ou que a grande maioria do consumidor ainda tem, é justamente a ideia, né, a visão da produção que acontece somente em gaiolas. Esse processo de produção em gaiolas, ele é um processo que, se a gente for pensar em termos de produtividade, ele é muito mais produtivo do que os outros sistemas onde as aves são criadas livres, né? Nós temos uma produtividade muito maior nesse sistema, porque nós conseguimos alojar um número muito grande de aves, né, em um espaço menor. Tanto nos sistemas verticais, então nós temos também diferentes sistemas de produção em gaiolas, né? Nós temos os sistemas verticais, e aí nós podemos ter aí 7, 8 fileiras, né, de gaiolas. Nós temos sistemas verticais que são um pouco mais baixos, claro, e nós temos os sistemas que são os chamados sistemas piramidais, né, onde nós temos, então, as gaiolas dispostas em forma de uma pirâmide, né, e aí, da mesma forma como acontece no sistema verticalizado, no sistema piramidal a gente consegue alojar um número muito maior de aves, né, nesse tipo de sistema. A produção em gaiolas, ela pode acontecer, né, trabalhando com sistemas totalmente automatizados, desde o processo de alimentação, né, onde a ração que é oferecida para as aves acontece de uma forma automatizada, assim como a coleta dos ovos também ocorre de forma automatizada.
né? Então, as aves fazem a postura, o ovo ele rola em cima de uma fita transportadora, né? E essa fita transporta, então, o ovo até o final do aviário, onde nós temos lá, né, um local de recepção e onde é feita, então, a coleta desse ovo. Isso pode acontecer lá dentro do próprio aviário, né, ou em algumas situações, esse ovo ele sai direto do aviário para a casa do ovo, né, para a agroindústria, onde vai ser feita a classificação, o beneficiamento do ovo. Né? Então, existe esse processo de já sair diretamente do aviário para a casa do ovo. Nos sistemas que são automatizados. Né? É claro que o sistema automatizado, ele tem um custo, né? Ele acaba envolvendo um custo um pouquinho maior do que os sistemas que são sistemas de coleta manual. Né? Então, esse exemplo aqui que a gente está observando aqui nessa imagem da direita, nós temos um sistema que é totalmente manual, né? Tanto a alimentação, né? Desde o fornecimento da alimentação até o processo de coleta do ovo. Né? Então, esse sistema ele acaba sendo totalmente manual. A ave faz a postura, o ovo rola, e aí nós precisamos fazer essa coleta. Como eu disse para vocês, né, o sistema em gaiolas realmente é o sistema que nós mais utilizamos. É o sistema onde nós temos uma produtividade maior, né? É claro que ele é um sistema que ele acaba indo, né, um pouquinho aí contra os princípios de bem-estar animal, né? Porque as aves no sistema de gaiolas, elas permanecem, né, a sua vida inteira nesse local, elas não se movimentam, né, elas não têm a possibilidade de expressar o seu comportamento natural, né? Então, é um sistema que realmente ele acaba impedindo, né, essa manifestação natural das aves. Por isso, né, que vieram surgindo, então, os sistemas onde as aves, elas acabam ficando livres, né? E dentro desses sistemas livres, nós temos o sistema caipira, né, ou o sistema free range, que é um sistema onde as aves, elas permanecem soltas dentro do aviário, né, elas têm essa opção de subirem nos puleiros, de tomarem banho de areia, né, de ciscarem, né, de expressarem o seu comportamento. Então, nesse sistema caipira, ou no sistema free range, as aves, elas ficam soltas dentro do aviário, mas elas têm a opção de poderem sair também. Tá? Então, existe essa possibilidade onde as aves, elas saem do aviário para dar uma voltinha, vamos dizer assim, no meio externo. Né? Então, elas conseguem fazer esse processo. Para que se ocorra a produção no sistema free range ou caipira, existe a ABNT, né, a norma da ABNT, que é 16437, de dezembro de 2016, e o ofício do DIPOA, né, de 1999, que são as normativas que precisam ser seguidas para que um sistema ele seja enquadrado como um sistema caipira, né, ou free range. Não é simplesmente também, né, ter as aves, soltar as aves e dizer que o seu sistema é caipira, né? Ele precisa estar dentro das normas da ABNT, né, dentro do ofício de POA, onde ali trazem, né, quais são as características que esse tipo de sistema precisa ter para ser enquadrado como um sistema caipira. A mesma coisa acontece com relação ao sistema orgânico, né? Para que um ovo ele seja certificado como orgânico, ele também precisa atender algumas exigências. Se a gente for pensar em termos de instalações, é um sistema muito parecido com o sistema caipira, né, ou o sistema free range, onde a ave, ela passa, né, ela tem a opção de ficar dentro do aviário, mas ela também tem a opção de sair, né, para pastar, para se movimentar, para ciscar, né, então ela tem essa opção também. Tanto no sistema caipira como no sistema orgânico,
esse processo de a ave poder sair, poder ciscar, isso acontece somente no período do dia, né? Durante a noite, ela precisa ter um abrigo, né? Ela precisa ficar fechada para que ela esteja protegida, né? Ela não pode ser alvo de predador, né? Porque a gente sabe que a ave não é um predador, né? Ela é predada e ela precisa se sentir segura, né? E essa segurança a gente precisa oferecer através, né, de um sistema, de um galpão, né, de um aviário, onde a ave ela vai poder se encontrar no período da noite, né, e poder, então, ficar tranquila, né, nesse período. Para que ocorra, então, a certificação do ovo como sendo orgânico, ele precisa de uma certificadora, né? Então, aquele selinho de orgânico que a gente vê na embalagem do ovo, ele é oferecido, né, por uma empresa certificadora. Então, para que se tenha aquele selo de orgânico, precisa se seguir algumas diretrizes, né? Essas diretrizes, elas são compostas, né, na Lei dos Orgânicos, que é a Lei 10.831 de 2003, e também pelas instruções normativas do Ministério da Agricultura, né? Então, nós temos a IN 46 e a IN 17, que são as normativas que regem justamente essa questão para a produtividade de orgânico, né? O que é que se permite nesse sistema? Ou o que é que não é permitido nesse sistema, né? Porque o sistema orgânico, por mais que ele tenha uma característica de instalação muito parecida com o sistema caipira, com relação a essa disponibilidade que as aves têm de saírem, né, de poderem circular nos piquetes, ele acaba tendo muito mais exigências, né, com relação ao seu sistema de criação, do que acontece no sistema caipira, tá? E por isso, para que ele receba, né, o selinho, ele precisa ser certificado, então precisa ter uma empresa que realmente certifique que aquele ovo, ele cumpre todas as exigências que se encontram nas leis e nas normativas para ele ser enquadrado como um ovo orgânico, né? E a mesma coisa acontece com relação ao sistema cage-free, né? Então, ele é um sistema que veio junto, né, com o caipira, junto com o orgânico, nessa mesma ideia, né, que é justamente de atender os preceitos de bem-estar animal, onde nós não queremos, né, que as aves elas permaneçam a vida toda dentro das gaiolas. Nós queremos que elas tenham essa opção de poder andar, de poder deitar lá na cama, né, tomar o seu banho, que elas possam andar, que elas possam se empolerar, né? Então, o objetivo desses sistemas de criação de aves livres, ele vem justamente com esse intuito de fazer, né, com que as aves elas consigam expressar de uma forma melhor todos, né, a sua forma aí como se estivesse, né, livre na natureza. Nós queremos que esses animais, por mais que se encontrem soltos, né, lá dentro do aviário, eles tenham condições, sim, de ter uma alimentação adequada, né, uma disponibilidade adequada de comedouros, de bebedouros, né, que aquele ambiente ali onde elas se encontram seja um ambiente que não vá oferecer nenhum tipo de medo, né, nenhum estresse para ela, que aquela cama que é utilizada para que ela possa transitar, para que ela possa deitar, para que ela possa tomar o seu banho, seja uma cama de qualidade, né, uma cama fofa, uma cama solta, né, que não tenha fragmentos, né, de madeiras que possam causar algum machucado, né, para essa ave. Então, nós queremos que realmente ela tenha uma condição, né, adequada para que ela possa expressar o seu comportamento. E aí o sistema cage-free, ele vem, né, de uma forma, assim, bastante interessante agora nesses últimos tempos, justamente porque esse sistema, ele já
está sendo muito bem utilizado, principalmente na União Europeia, né? E como a União Europeia, né, os Estados Unidos, o Canadá, eles vêm trabalhando essa questão de eliminação da utilização de gaiolas, nós também acabamos entrando, né, nesse mesmo sistema, para justamente banir essas gaiolas. Então, nós sabemos, né, que lá na União Europeia já não é mais permitido a utilização de gaiolas. A França, né, a partir agora de 2022, vai ser proibida a utilização de ovos que são provenientes, né, de galinhas de gaiolas. Algumas empresas, como o McDonald's, né, o Burger King, eles já anunciaram, né, que a partir de 2025 eles não vão mais utilizar ovos que sejam provenientes de galinhas criadas em gaiolas, assim como a Aurora, né, a Aurora também anunciou esse ano que em 7 anos ela também não vai mais utilizar produtos originários, né, de ovos de gaiolas nos seus produtos. Assim como a BRF, né? A BRF, na verdade, ela antecipou em 5 anos o que ela havia colocado, que também, né, era para 2025, que eles não utilizariam mais ovos de gaiolas nos seus produtos. E eles anteciparam isso para esse ano, né? Então, a partir desse ano, a BRF já anunciou que ela eliminou o uso de ovos, né, provenientes de galinhas que são criadas em gaiolas. E aí, com tudo isso acontecendo, né, com toda essa questão da certificação de bem-estar animal, com a União Europeia fazendo todo esse trabalho para não utilizar mais, os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil, ele também vem junto com todos esses países buscando fazer essa transição de não termos mais produção de ovos em gaiolas. Só que o que acontece aqui de diferente, né? Lá na Europa, lá no Canadá, eles vieram trabalhando essa questão de transição por muito tempo, né? E o sistema da agricultura deles, eles montaram uma forma de transição, né? Eles montaram um suporte para dar para esses produtores, para que eles consigam fazer essa transição de uma forma mais tranquila, de uma forma mais garantida para o produtor, né? Então, eles trabalharam isso de uma forma um pouquinho diferente. Aqui no Brasil, o que a gente tem observado é que as empresas querem, né, ovos que sejam de galinhas livres, mas não se tem nenhum suporte para que os produtores eles façam essa transição com o passar do tempo, né? Porque o que acaba acontecendo aqui no sistema cage free? Aumenta muito o custo de produção, né? Naquele espaço que antes a gente podia alojar 100 mil aves, hoje, num sistema cage free, a gente vai alojar 10 mil, né? Então, a gente tem uma diminuição muito grande de alojamento. Olha o quanto isso impacta para o produtor, né? Antes ele tinha 100 mil aves, ele tinha lá 85, 90 mil ovos por dia. Agora ele vai ter 8.500, 9 mil ovos por dia. Olha o impacto, olha a diferença que isso traz para o produtor. E a gente precisa realmente, né, trabalhar ou fazer essa transição de uma forma que seja benéfica para o produtor também. Porque se ele não vê nada como um benefício, ele não vai fazer, né? Porque se ele vai ter que arcar com todos os custos, ele vai ter que fazer isso de uma forma onde ele vai perder muito, vai ser complicado, né? Então, nós realmente precisamos ter uma estrutura que auxilie nesse processo de transição, né? Para que nós consigamos sair lá daqueles praticamente 95% de produção em gaiolas, né? Que a gente consiga caminhar para nós termos aí um número maior de aves em sistema cage free, né? Alguns produtores, eles já fizeram essa transição, alguns produtores, eles já começaram nesse sistema, justamente porque eles viram, né, uma possibilidade
né, uma opção de mercado surgindo ali na frente. Né? Então, claro, tem toda essa questão de mercado que o produtor ele precisa acompanhar, mas o produtor ele também precisa estar ciente, precisa estar, né, consciente de toda essa questão de bem-estar animal, porque também, né, não adianta só falar que o meu sistema é cage-free e aí eu não vou atender os preceitos de bem-estar. Não, né? Nós temos que ter tudo isso caminhando junto e existe para acompanhar todo esse processo também a Certified Human Brasil, que é quem faz a certificação do bem-estar animal nas granjas que trabalham com sistemas cage-free, né? Então, existe essa certificadora que também acompanha as granjas e que faz, né, o que libera esse certificado para as granjas, desde que elas também atendam, né, aos preceitos com relação ao bem-estar animal. Tá? O que é que o sistema cage-free, então, ele permite ou não permite? Né? Quando se trabalha com esse tipo de sistema, é totalmente proibido a utilização de produtos de origem animal na ração. Tá? A ração ela tem que ser 100% vegetariana. Nós não podemos oferecer produtos de origem animal nessa ração. Assim como nós também não podemos oferecer antibióticos como promotores de crescimento e também antibióticos como preventivos, tá? Eles não podem ser utilizados dessa forma. Os antibióticos não podem ser utilizados? Podem, de forma curativa. Tá? A partir do momento em que nós temos um problema sanitário instalado e que nós necessitamos entrar com o tratamento curativo, sim, ele é permitido, sim, nós podemos fazer. O que não se pode é utilizar o antibiótico, né, como um promotor ou de uma forma preventiva. E também não é permitido, né, no sistema cage-free, a realização da muda forçada. Né? Então, a muda forçada, você sabe, é aquele processo que é feito com a ave, quando ela chega lá no final da vida produtiva dela, e nós queremos prolongar um pouquinho mais esse período de produção. Aí nós realizamos a muda, né, para que a ave produza por um período um pouquinho maior de tempo. Só que, claro, né, a muda forçada, ela é um programa que aí vem totalmente contra, né, os preceitos de bem-estar animal, porque nós acabamos, né, deixando essas aves passar fome, né, elas precisam passar por um estresse muito intenso, para que aí sim elas voltem ao processo de produção. Como isso é totalmente contra os preceitos de bem-estar animal, a muda forçada, ela não é permitida no sistema cage-free, tá? O que acaba acontecendo, então, aqui nesse tipo de sistema? Como ele é um sistema onde nós vamos trabalhar com as aves livres de gaiolas, né? Em momento algum do seu ciclo de produção, a gaiola, ela vai estar presente. Isso significa que, desde o início da vida da ave, desde o alojamento dela, isso precisa acontecer no piso. Tá? Em momento nenhum, a ave que é recriada em gaiola, ela pode ir para um sistema cage-free. Tá? Somente aves recriadas no piso é que podem ir para esse sistema. Galinhas recriadas em piso podem ir para sistema de gaiolas? Podem. Tá? Então, a recria no piso e, posteriormente, a produção em gaiolas pode acontecer. Não pode acontecer o contrário. Tá? A galinha, né, a ave, ela precisa passar todo o seu período de vida no chão, né, no piso. E aí nós temos que, claro, né, como a ave ela vai permanecer todo o seu período de vida no chão, nós precisamos oferecer para ela uma condição, né, de piso que realmente seja favorável, né? Uma cama solta, né? Uma cama que não tenha cascões, uma cama que não tenha umidade, né? Nós precisamos oferecer para ela uma condição adequada de cama, né? Para que ela possa, então,
permanecer, né, nesse sistema aí durante todo o seu período de vida. Como a ave, ela acaba permanecendo, né, o tempo inteiro no chão, esse sistema, ele acaba trazendo alguns desafios para nós, principalmente, né, os desafios sanitários, porque o que acaba acontecendo aqui? Como a ave, ela fica muito tempo, né, o tempo inteiro no chão, ela acaba tendo muito contato com alguns agentes patogênicos. E aí nós pensamos principalmente na coccidiose, né? Então elas têm esse contato intenso com o parasita que está presente ali no ambiente, e aí essa ave, ela precisa estar protegida das eimérias, né? Nós não queremos que elas tenham um desafio de coccidiose. E aí entram os programas de vacinação. Os programas de vacinação, eles são extremamente importantes nesse processo. Não só pensando na questão da coccidiose, né? Porque geralmente a gente pensa, a ave solta, nós vamos ter problemas de coccidiose. Sim, é um problema para nós, mas nós temos que pensar nas salmonelas, né, nas Escherichia coli. Então a gente sabe que o desafio sanitário, quando a ave ela se encontra no piso, ele é um desafio sanitário maior. E aí nós temos que oferecer condições para essa ave para que ela não seja desafiada. O que é que entra aí? O nosso programa de vacinação. Nós temos que ter um programa de vacinação realmente eficiente e que atenda às nossas reais necessidades, né? Aquilo que, para quem já foi meu aluno, né, eu sempre comento, nós não temos um esquema de vacinação que é único, que é padrão, que todo mundo precisa fazer aquele esquema. Não, os nossos esquemas, eles são montados de acordo com os nossos desafios. Só nós sabemos, né, quais são os desafios que nós temos na nossa região. E nós temos que montar o nosso programa de vacinação em cima dos nossos desafios, certo? A partir do momento em que nós temos um programa de vacinação que seja realmente eficiente, que realmente proteja as nossas aves, aí nós podemos nos sentir mais tranquilos, né, mais seguros com relação a esse sistema de criação, onde as aves ficam no chão, onde elas têm esse contato maior e elas ficam muito mais propensas ao desafio, né? Então, nós precisamos realmente ter um programa de vacinação que proteja essas nossas aves. A vacina da coccidiose, como eu comentei, ela acaba sendo extremamente importante aqui, né? Então, precisa vir com a vacina, justamente por esse contato direto com o chão e a possibilidade que essas aves têm de ingerirem, né, de terem contato com o parasita e desenvolverem o quadro. O quadro de coccidiose, ele é extremamente grave, né, não só pelas questões de mortalidade, mas também pelas questões de perda de desempenho, de desenvolvimento, e aí nós temos que realmente manter essas aves protegidas, né, para que nós não tenhamos nenhum desafio aí. Além disso, né, nós temos aí um outro ponto que é interessante, e isso vale tanto aqui para a recria, como vale também para a questão da produção, que é a utilização de vermífugos, né? Como essas aves, elas ficam no chão, elas acabam tendo um contato maior também, né? E elas precisam passar por esse processo de desvermifugação, que é um processo que não é comum na gaiola, né? Porque na gaiola, a ave, ela não tem contato com as fezes, né? Ela não tem esse contato com o ambiente. Então, a possibilidade de contaminação dela acaba sendo muito menor. Agora, nessa condição, né, onde as aves estão no chão, aí sim, nós temos uma grande possibilidade de contaminação e nós temos que prevenir, né? Nós não podemos deixar essa ave ser desafiada também com relação a parasitas. Um outro ponto interessante aqui na recria é a questão da debicagem. É um assunto, assim, que é um pouquinho polêmico, muitas vezes, né? Mas a debicagem, ela é permitida no sistema cage-free, tá? Então, ela pode ser realizada tranquilamente. Onde ela não é permitida, no sistema orgânico, né? O sistema orgânico não permite de jeito nenhum,
E o sistema caipira, ele permite, desde que a debicagem ela seja realizada até 10 dias de vida, né? Então ali na primeira semana é o ideal, e que se faça uma leve cauterização do bico. Tá? Então é uma leve cauterização. Isso o sistema caipira permite. Ele não permite o corte. Tá? No caso do sistema cage-free, não. Tá? Permite a queima e permite o corte. Por que é que a gente acaba realizando a debicagem, né? Por que se faz essa prática se a gente está comentando aqui que um dos objetivos do sistema cage-free é justamente atender os preceitos de bem-estar animal? E se a gente for pensar, a debicagem é um processo extremamente invasivo, né? Ela traz um sofrimento muito grande para a ave. Por que a gente debica, então? Né? Porque o que acaba acontecendo aqui é que se nós deixarmos essa ave sem debicar, o bico ele cresce durante toda a vida da ave. E vai chegar lá no final da vida dela, esse bico ele vai estar muito grande e vai dificultar muito a apreensão de alimento. E nós não queremos, né, de forma alguma, dificultar essa apreensão. Nós queremos que sim, ela tenha condições de se alimentar adequadamente. Por isso, a debicagem ela acaba sendo realizada, né, para favorecer a questão da captação do alimento. E também para evitar com que as aves elas se machuquem, com que elas pratiquem o canibalismo. Ah, mas no sistema cage-free elas ainda praticam? Isso não é só na gaiola? Na gaiola com uma intensidade maior, né? É claro que o estresse da gaiola é muito maior. Então, a possibilidade delas praticarem o canibalismo lá é muito grande. Mas não significa que aqui elas não possam realizar também. Tá? Então, nós podemos ter problemas, sim, de canibalismo em um sistema cage-free. Claro que com uma intensidade bem menor do que acontece na gaiola, né? Mas pode acontecer. Por isso que a debicagem ela é permitida nesse sistema. Tá? Quando que nós realizamos a debicagem? Na recria, tá? Durante a fase de recria. Também, né, se faz uma debicagem mais ou menos ali com 7, 10 dias, onde se faz a primeira apara do bico, né, uma leve cauterização, e depois, mais ou menos lá com umas 16 semanas, né, antes dessa ave ser transferida para a produção, nós podemos fazer aí o corte do bico, aí de uma forma um pouquinho mais agressiva, e depois não se faz mais nenhum manejo, né, no bico dessa ave. Mais ou menos lá com 16 semanas, nós fazemos a transferência. Tá? Então, mais ou menos com 16 semanas de idade, essa ave, ela vai ser transferida da recria para o sistema de produção. Aqui, né, só algumas imagens para a gente ilustrar como é que nós podemos realizar esses procedimentos, né, a debicagem, como eu comentei com vocês, apenas uma leve cauterização do bico, né, então só cauteriza o bico um pouquinho, mais ou menos quando elas têm aqui 7, 10 dias de idade, é o ideal, né, para fazer esse processo de cauterização. E os manejos de vacinação, né? Nós temos aí diferentes vacinas que nós precisamos realizar, todas elas, né, como eu comentei com vocês, levando em consideração o desafio da nossa região, e aí nós vamos montar o nosso esquema vacinal, e nós temos que realizar essas vacinas, algumas individualmente, né, seja aplicando essa vacina via gota ocular diretamente, né, no olho, então pingamos a gotinha no olho, seja aplicando intramuscular no peito, seja aplicando na membrana da asa, né, ou seja, fazendo as aplicações de forma massal, onde nós vacinamos todas as aves ao mesmo tempo. Nós temos, né, que ter um esquema de vacinação que realmente seja efetivo, que proteja as nossas aves contra os desafios que elas vão encontrar na recria e também, né, os desafios que elas vão encontrar na fase de produção, tá? Então, lá com mais ou menos umas 16 semanas, essas aves elas são transferidas do galpão da recria para o galpão de produção, permanecem no mesmo estilo, né, soltas, com puleiros, né, o ideal é que se tenham puleiros, mais ou menos aí 15 centímetros para cada ave,
né? Então, é importante que em toda a extensão do aviário se tenha poleiros disponíveis para elas, né, para que elas possam aí sim poleirar, principalmente de noite, né, na hora de dormir. Então, elas tenham um local mais tranquilo, né, para que elas possam descansar. A densidade nesse programa, o recomendado é que seja de 7 aves por metro quadrado. Tá? Então, quando se trabalha com o sistema cage-free, se recomenda aí 7 aves por metro quadrado. E quando nós pensamos na questão da postura, né, nós vamos trabalhar mais ou menos com um ninho para cada 5 aves. Tá? O ideal seria em torno disso, um ninho para 5 aves. Esses ninhos, né, por sua vez, eles podem ser ninhos convencionais, né, que a gente chama, que são aqueles ninhos que podem ser feitos de madeira, né, que podem ser feitos de chapa de alumínio, né, então alguns locais fazem com chapas de alumínio. Eu, particularmente, eu acho aquele material, assim, um pouco desconfortável, né? Porque no inverno ele é gelado, no verão ele é quente. A madeira, eu acho ainda o melhor ninho, assim, em termos de conforto, né? Em termos de conforto para a ave. O recomendado é que seja, né? Então, uma boca para cada 5 aves. Então, elas fazem o revezamento, né? Para poder realizar a postura. Se não utilizarmos os ninhos convencionais, né, nós podemos utilizar os ninhos automáticos. Também são uma boa opção, né, onde as aves, elas têm acesso ao ninho, né, através dessa estrutura que são os chamados slats. Então, nesse outro ponto aqui seria a cama, né, e a ave, antes dela entrar no ninho, ela caminha por essa estrutura, que são os chamados slats, e aí, durante esse trajeto até o ninho, ela consegue realizar a limpeza dos pés. Então, ela chega até o ninho com os pés mais limpos, né, para que ela não suje esse ambiente onde ela vai realizar a postura e, consequentemente, suje os ovos, né? Então, quando ela realiza a postura aqui dentro do ninho, né, como o ninho é automático, o ovo ele rola, né, para o interior aqui desse ninho, onde tem uma fita, né, uma esteira, e essa esteira, então, ela traz esses ovos num sistema parecido com o que eu comentei com relação ao sistema de gaiolas, né, que pode trazer esses ovos para a área de serviço do aviário, né, e ser coletado ali na área de serviço, ou ele pode ser levado diretamente para a casa do ovo, né, onde ele chega lá na agroindústria e aí se coleta diretamente, já se coloca na máquina, né, para iniciar o processo de classificação dos ovos. Podemos, né, trabalhar com esses dois sistemas, sistema automático ou sistema convencional. E aí acaba entrando, né, um dos principais pontos, assim, com relação à questão desse sistema cage-free, que é justamente a questão da qualidade dos ovos que são produzidos, né, ou a qualidade da limpeza dos ovos, melhor dizendo, né, que são produzidos. Porque o que acaba acontecendo, né, nesse sistema aqui? A coleta, ela precisa ser realizada de uma forma muito intensa lá dentro do aviário, para que esses ovos, eles não permaneçam muito tempo no ninho. Permanecendo no ninho, né, as aves, elas vão entrar para realizar a postura, elas podem trazer sujidades para dentro desse ninho e aí sujar esse ovo, né, principalmente se a qualidade da cama não for muito boa. Então, se nós tivermos uma cama que tem uma alta umidade, né, onde essa ave ela acaba sujando os seus pés nessa cama úmida, quando ela entra no ninho, ela leva essa sujidade com ela. E aí, consequentemente, ela vai sujar esses ovos, né? O ideal é que a coleta seja realizada de 3 a 5 vezes ao dia. O maior número de coletas de manhã, né? Então, geralmente em torno aí de 3 coletas no período da manhã, ficando mais ou menos umas 2 coletas para o período da tarde. Isso é o ideal, né? Para que a gente sempre tenha um ovo limpo, né? É o que a gente busca, um ovo limpo.
Porque se nós tivermos ovos sujos, o que isso acaba impactando? Na questão de viabilidade desse produto no mercado. Ele acaba perdendo muito em tempo de vida útil de prateleira. Porque o que acontece com esse ovo aqui? Ele precisa ser lavado, né? E o processo de lavagem, ele retira a película protetora do ovo. Uma vez retirando essa película protetora, o ovo ele fica, né, desprotegido, muito mais propenso, né, a se contaminar com os agentes circulantes por ali. E aí, claro, diminui, né, o seu tempo de vida útil. Mais ou menos aí, né, em torno de 7 dias. Então, um ovo que não é lavado, né, aquele ovo limpo, bonitinho, que não precisa passar pelo processo de lavagem, ele tem uma viabilidade aí em torno de 28 dias, e um ovo que passa pelo processo de lavagem, aí a viabilidade dele cai para 21 dias. Né? É interessante isso para o produtor? De forma alguma, tá? Porque ele perde muito com esse ovo lá no mercado. E aí, se esse ovo ele não for consumido nesse período de 21 dias, ele precisa ser recolhido, ele precisa ser retirado do supermercado, né? Ele precisa voltar para o produtor. E o que é que ele vai fazer com esse ovo? Ele vai precisar descartar. Né? Então, não é nem um pouco viável para o produtor ele ter esse tipo de ovo. Ele precisa realmente trabalhar, né, com a qualidade da cama, com a qualidade do ninho, né, da limpeza do ninho, do material que é utilizado nesse ninho, para que o ovo ele saia o mais limpo possível, ele seja coletado, né, o mais limpo possível, para não trazer esse problema, né, que é aí um dos principais desafios quando a gente fala no sistema cage-free. Tá? Esse acaba sendo realmente um ponto extremamente importante, que é a questão da limpeza, né, da qualidade desse ovo que a gente precisa estar manipulando posteriormente. Pensando, né, então, nesses desafios, como eu comentei com vocês, realmente o principal desafio é com relação à qualidade da limpeza desses ovos, né? Eles acabam ficando, claro, sujos, precisam ser lavados, perdem viabilidade. Isso é muito complicado para o produtor, né? Tá perdendo viabilidade do seu produto. Outro ponto importante é a questão da mão de obra. Né? Mão de obra é realmente complicado nesse setor, porque a grande maioria das pessoas, elas não querem trabalhar nesse sistema de produção, né? Elas não querem passar os dias lá dentro do aviário coletando ovo, elas não querem passar o final de semana, o Natal, porque para as galinhas, né, elas não entendem se a gente vai entrar em férias dia 18, se o Natal é dia 25, né? Para elas isso não faz diferença nenhuma, a postura acontece. E nós temos que ter pessoas trabalhando ali, seja para fazer a coleta dos ovos, seja para fazer todo o manejo de cama, né? Verificar raçoamento, disponibilidade de água. Então, nós precisamos ter alguém dentro do aviário todos os dias. E isso acaba sendo um ponto aí que complica também, né? Justamente a questão de disponibilidade de mão de obra. É cada vez mais difícil, né, se encontrar pessoas aí disponíveis para trabalharem no processo. Ou às vezes até encontra, né, mas elas vão lá, trabalham um dia, no outro dia elas não aparecem mais, ou vão lá, trabalham uma semana e depois não aparecem, né, então realmente, assim, a questão da mão de obra, ela é bem complicadinha. E o desafio sanitário, né? Então, a gente já comentou que a sanidade também é um dos desafios bastante importantes no sistema cage-free, pelo fato de as aves elas ficarem mais tempo no chão, elas terem esse contato direto, né, com as bactérias que são eliminadas ali no ambiente, com salmonela, com coli, né, com tudo que acaba circulando, e aí a biosseguridade nesse sistema de produção, ela realmente deve ser muito efetiva, né? Nós temos que ter uma atenção muito grande com relação à biosseguridade,
porque nós não podemos permitir, né, com que outras pessoas entrem na granja, tenham acesso à granja, né, nós não podemos permitir, né, com que não se tenha um controle de entrada de equipamentos, de entrada de veículos, né, nós realmente temos que ter uma biosseguridade aí bem efetiva, né, para impedir com que se entrem patógenos para dentro da nossa granja, porque senão os problemas, eles são bastante graves, né, a gente já comentou de alguns nas aulas, né, para quem já fez a disciplina, os problemas relacionados aos micoplasmas, às salmonelas, né, Newcastle, influenza, que são enfermidades que, se caso aconteça uma positividade, o que nós temos que fazer é eliminar as aves, né, não temos uma outra opção. E aí nós temos que realmente trabalhar a biosseguridade de uma forma muito efetiva, né, para que a gente consiga trabalhar nesse sistema, realmente ser um sistema que consiga ser implementado em um número maior de granjas, né, onde todos consigam trabalhar de uma forma bem tranquila, bem adequada, para que a gente possa, sim, né, oferecer um produto de boa qualidade para o consumidor, e a gente possa também oferecer para essas aves, né, uma condição melhor, né, para que elas realmente possam expressar de uma forma melhor o seu comportamento natural. Certo? De uma forma, assim, mais simples, né, era isso que eu gostaria de comentar com vocês a respeito do sistema Cage Free. É claro que tem muitos pontos, né, a gente poderia se aprofundar muito mais, mas aí a gente acabaria, né, ficando muito mais tempo aqui falando sobre isso. Para as pessoas que se interessarem e quiserem falar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, né, aprofundar um pouquinho mais, aqui tem o meu contato, né, os meus e-mails, vocês podem estar entrando em contato comigo, a gente vai conversando, tá? Fiquem bem à vontade com relação a isso. Gostaria de agradecer, né, muito obrigada a todos que estão aí, obrigada por participarem, né, por nos ouvirem, agradecer ao grupo de estudos, né, e a gente está vivendo uma situação, né, um pouquinho atípica, né, um pouquinho mais complicada, mas como tudo, a gente tira um lado positivo, né, de tudo isso que a gente vive, sempre tem um lado positivo. No meu caso, eu descobri, né, o lado positivo de tudo isso para mim é que, como eu preciso trabalhar, eu preciso levar a Isabela, eu encontrei uma excelente ajudante, né? A Isabela tem se tornado uma excelente ajudante nas aulas, nas necrópsias, nas pesagens das aves, nas vacinações. Então, eu tenho tido aí uma boa ajudante aí nesse processo todo. Acho que era isso, pessoal. Muito obrigada. Se tiverem dúvidas, né, por favor. Acho que a Isa vai dar uma regulada nas perguntas, né, Isa? Sim, prof. Primeiro, muito obrigada pela palestra. Eu acho que foi bem esclarecedora, né? E mostrou muito um pouco sobre o que é esse sistema, como ele é bom. Pensando muito mais no bem-estar animal, né? Agora vamos as perguntinhas. O João perguntou assim, prof, sobre a transição de gaiola para cage free. Eu não sei falar muito bem, gente, me desculpa. Quais os cursos e ações para os produtores? Qual a assistência que eles recebem ou deveriam? E parabéns pela ótima palestra. Obrigada, João. Na verdade, o que acontece aqui no nosso sistema é aquilo que eu comentei com vocês. Não se tem nenhum programa vindo do governo para auxiliar os produtores nesse sistema de transição. Tá? É um processo que os produtores eles estão fazendo por conta, tá? Onde eles estão vendo um nicho de mercado, né, onde eles estão vendo uma possibilidade aí de comercialização, e aí eles vêm buscando isso por conta. Algumas empresas, né, tem algumas certificadoras que auxiliam esses produtores, e aí muitos deles acabam buscando esse auxílio, né, ajuda dessas certificadoras, para auxiliá-los nesse processo de transição.
porque aí justamente elas já trazem a questão de disponibilidade, né, de comedouros, de bebedouros, qual é o espaço que eu preciso, né, quantas aves por metro quadrado, como é que funciona esse processo, de quem eu vou poder comprar essas aves, né, porque muitos produtores, eles compram as aves já recriadas, poucos fazem a recria, né, a grande maioria já compra a ave lá com 18 semanas, já está recriada. Só que se você vai partir para um sistema cage-free, você não pode comprar aves de recria em gaiola. E aí isso é um outro ponto que precisa levar em consideração, né? Será que nós temos disponível aí no mercado produtores que vão conseguir suprir essa demanda de aves recriadas em piso? Então, isso é um outro ponto. É por isso que essa questão, assim, toda, João, é uma coisa, assim, que me preocupa um pouco. É essa falta, assim, de se ter uma política que realmente auxiliem esses produtores nesse processo de transição, tá? Não tem, assim, está sendo uma coisa, assim, meio que por conta, sabe? Obrigada, prof. A Gabriela perguntou: quanto à expectativa de vida dessas galinhas, tem diferença entre os sistemas? E quanto aos fatores nutricionais do ovo, tem alguma diferença? Muito obrigada. Com relação ao tempo de vida, Gabriela, eles permanecem mais ou menos o mesmo período de produção, né? Hoje a maioria dos produtores, tanto em gaiolas como em sistema livre, eles acabam trazendo em torno aí de 90 semanas, algumas vezes até 100 semanas de vida, né? É claro, depende muito de como se encontra a condição dessa ave, né? Se ela está em uma condição sanitária boa, eles acabam levando isso até mais ou menos umas 90, 100 semanas, né? O que acontece em termos de qualidade de ovo é que isso independe de a galinha ser de gaiola ou ser uma galinha de sistema livre, é que, claro, com o passar da idade, o ovo ele vai perdendo em qualidade de casca, né? Ele vai sendo um ovo que vai tendo um tamanho maior, e ele vai tendo, sim, né, uma casca um pouco mais fina. O que se observa é que em aves de gaiola, essa tendência a ovos com casca mais fina, ela acaba sendo um pouquinho maior do que nas aves que são criadas soltas, né, justamente porque pelo fato de a ave ela se movimentar, né, ela acaba se exercitar, isso acaba fortalecendo mais a questão do sistema esquelético, né, do sistema ósseo, e aí isso favorece um pouco nessa questão. Uhum. Agora uma pergunta do Leonardo. Ele ficou se perguntando por que já não se usava esse sistema muito antes. Muito antes, nossa, Léo, se a gente for olhar assim, ó, lá no princípio da avicultura, o princípio da avicultura, da postura, ela começou com as galinhas soltas. Tá? O princípio de tudo foi com as galinhas soltas. Só que aí o que é que eles observavam? Que as galinhas soltas, elas acabavam tendo uma produção um pouco menor e elas acabavam tendo mais doenças, vamos dizer assim. E aí eles começaram a tentar confinar essas aves. Ao invés de deixar elas o tempo inteiro soltas, eles começaram a fechar elas. E aí, começando a fechar, eles observaram que a produção era um pouco melhor e elas adoeciam menos. Daí eles começaram a colocar em gaiolas. E aí, quando eles colocaram nas gaiolas e fizeram todo o processo de intensificação de produção, eles viram que realmente era um sistema que dava certo. Né? Você tinha uma boa produtividade, você tinha menos problemas sanitários, né? E aí entrou a gaiola e a gaiola ficou. E perdura, né, até hoje. Só que aí nos últimos anos é que voltou a questão de bem-estar, né, de os animais terem uma possibilidade maior de se expressar, né, de tentar voltar. Então agora eles estão fazendo o movimento contrário, né? Antes foi colocado tudo na gaiola, agora está fazendo o movimento contrário para tirar elas da gaiola.
Certo, prof. Agora a gente tem uma pergunta da Maria Isabel, que é, comparando os sistemas, mesmo com a vacinação adequada, a ocorrência de doenças em sistema free, tanto cage-free quanto free-range, é maior que no sistema em gaiolas? Isso também é meio que uma dúvida minha, prof, porque, querendo ou não, as galinhas vão estar ali soltas e vai um pouco também de ração para fora, tipo, os passarinhos não têm contato, não entra alguma doença ali mais fácil. Se a gente for pensar, Isa e Maria, na questão de problemas entéricos, você tem um problema muito maior quando você trabalha com as aves soltas, né? Então, o teu desafio sanitário nesse sistema, ele acaba sendo muito maior, né? Justamente por essa questão de as aves terem acesso ao chão, de terem esse contato direto com as fezes, né? Então, isso acaba sendo um desafio maior para elas. Diferente do que acontece na gaiola, né? Porque na gaiola as aves, elas não têm contato com as fezes. Esses desafios entéricos, né, os problemas com relação a parasitas, eles são muito pouco frequentes em gaiola. Nas gaiolas, o maior problema sanitário, ele acaba sendo mais relacionado a problemas respiratórios, tá? Agentes com circulação em trato respiratório. Porque aí, como você tem um número muito grande de aves naquele mesmo ambiente, se você não tiver um programa adequado, né, uma forma adequada de ventilação, de troca de ar, de circulação, né, daquele ar, isso sim favorece mais as doenças respiratórias num sistema de gaiola do que num sistema de aves soltas, né? Mas é sempre aquilo que eu comentei, assim, as questões dos desafios sanitários, elas vão muito com relação à tua situação, né? Onde é que você se encontra? Você se encontra em uma região onde se tem uma alta densidade populacional ou a densidade populacional é baixa, né? O que é que circula ali? E aí nós temos que, claro, montar os nossos esquemas vacinais de acordo com os nossos desafios, né? E aí sim, ambos os sistemas, eles funcionam muito bem. Se você tem um esquema vacinal montado para o teu desafio, independente de ser gaiola, independente de ser chão, você vai conseguir controlar, né, o teu plantel, você vai ter um plantel com um status sanitário bom, né, porque junto com a questão da vacinação, entra toda a questão de biosseguridade, né, de limpeza, e tudo isso associado faz o teu sistema dar certo, independente de ser gaiola ou de ser chão. Certo, prof. Muito obrigada. A Larissa Henrique mandou: com que frequência deve ser realizada a troca de cama nesse sistema? A Larissa quer saber a troca de cama do lote? Do lote? Vamos ver Ou do aqui. ninho? Se ela quiser ligar o microfone para ficar mais. Mas ela não mandou nada, prof. Não? Do lote, prof. Do lote, tá. Então, do lote, a cada troca de lote. Tá? Então, a cada troca de lote, você deve fazer a retirada da cama, a limpeza, a desinfecção, o vazio sanitário, para aí você alojar um novo lote. Tá? Então, a cada troca de lote, você tem que fazer a troca da cama. Certo. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Vamos ver se mais alguém manda alguma coisa. Parece que não. Então, prof, muito obrigado novamente. O pessoal só está agradecendo pela palestra, que foi muito boa mesmo. Obrigada por esclarecer um pouco desse assunto para a gente. E muito obrigada pela excelente palestra. Eu sempre gostei muito da sua aula e sempre falei que, graças a você, eu comecei a gostar de galinha. Ai, que bom, Isa! Então, eu acho que que agradeço. é isso. Eu que agradeço o convite, assim, eu fico muito feliz de poder conversar com vocês, né? É uma coisa, assim, que eu sempre falo, a gente acaba se encontrando só lá na nona fase, né? Então, a gente se encontra lá no finalzinho que vocês vão começar a falar um pouquinho, a ouvir um pouquinho sobre avicultura.
E aquilo que eu falei no começo, né, a avicultura, ela é, assim, extremamente fascinante. E quando chega no final do semestre, eu ouço assim, né, que nem a Isa disse, eu comecei a gostar da avicultura, agora, isso me deixa, assim, muito feliz, muito, é muito recompensador, assim, você ouvir, né, que você consegue passar para as pessoas o quanto essa cadeia da produção, ela é importante e o quanto ela é interessante. Eu agradeço muito, né, o convite, obrigada pela participação de vocês. Como eu falei, estou disponível, né, para quem quiser entender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais, porque eu acabei, claro, de uma forma mais simples colocando isso para vocês, né, até para a gente entender um pouquinho, assim, como é que funciona. É claro que o sistema, ele é muito mais complexo, né, do que isso que a gente comentou. E fiquem à vontade para entrarem em contato, tirarem as dúvidas, estou à disposição. Muito obrigada. Tá bom, prof. Acho que todo mundo ali está agradecendo no chat. Obrigada pela palestra, obrigado por aceitar nosso convite. E eu acho que era isso mesmo, prof. Então, Boa noite, prof. Um beijo para vocês. Até Beijo. mais. Até mais.